A lógica é zero. A lógica é o que vai me dar voto. É isso que justifica a pauta criminalizadora no Brasil. Ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Sou Juju, 1968, professor, um ano importante, hein? 1968 para ver as meninas de Paulinho da Viola, professor, um dos grandes nomes da música brasileira. 1968, uma data bem importante, porque é a data da Revolução Jovem, né? Lá na França, por exemplo, também é o ano que antecedeu um dos maiores festivais de contracultura do mundo, 69, nos Estados Unidos, o Woodstock, encerrando uma década muito, mas muito importante para o rock and roll, porque foi uma década na qual o movimento hippie veio com tantas outras, embalado, né, por tantas outras bandas e por tantos outros cantores e músicos, como Bob Dylan, por exemplo. Professor Juju, os anos 60 foram muito importantes, já falamos deles aqui muitas e muitas vezes, e abriram os anos 70 no que a gente poderia chamar, quem sabe, de uma ressaca, professor. O que o senhor acha? É verdade, uma ressaca de vários pontos da história, né? Como a gente fala de rock aqui, os anos 70 foi o início, uma ressaca, o final dos Beatles, a morte de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison também, todos com 27 anos em 71, mais ou menos por ali. Então, e também aqui no Brasil, né? Uma ressaca política, a gente sabe, né? O final dos anos 60, 70, a história está aí. Então, mas, enfim, passamos e bonita entrada, professor. Paulinho da Viola é um sujeito com muito charme, ele sabe, como poucos, né, fazer um samba de primeiríssima qualidade, uma música popular brasileira na sua essência, e quero dizer também que é um sujeito da Portela, né? Eu gosto muito da Portela e ele é um símbolo dessa escola de samba. Um abraço portelense para todos aqui presentes. Foi um pouco em homenagem ao nosso entrevistado de hoje, professor Marcelo. Uma homenagem ao o nosso entrevistado de hoje, o grande professor Davi Tangerino está conosco hoje, aceitou o nosso convite, professor. Mas eu já adiantei aqui, até porque a nossa audiência já está vendo ele aparecer aqui na tela, mas eu queria que o senhor, obviamente, fizesse, como sempre, né, as honras da casa e lesse aí, ou apresentasse o nosso convidado melhor para quem nos acompanha. Bom, estamos aqui na frente, eu estou também, mais uma vez, um pouco nervoso com relação a isso, mas Davi Tangerino está na nossa frente, ele que é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, e, enfim, um advogado de altíssima performance, e vamos ter, com certeza, né, professor Marcelo, uma conversa, uma aula da advocacia criminal, do direito penal, do processo penal, da criminologia também, por que não? Seja muito bem-vindo, professor Davi Tangerino, é uma honra para nós, o senhor aqui no nosso canal. Uma alegria, é uma satisfação poder bater esse papo diferente aqui, sobretudo acho que nesse momento tão difícil, né, tão sombrio que a gente está atravessando, acho que sem a arte não dá para segurar esse rojão, ou além da cachaça, né, como diria Chico Buarque. Mas a arte é lá só a cachaça também, né? É verdade. Professor, tudo começou no ano passado. Eu sempre conto essa história, porque eventualmente está chegando alguém que ainda não conhece o nosso projeto. Então, vamos lá. Ano passado, eu e o professor Juliano, muito por conta da tristeza, né, do momento em que começamos a viver a partir de março do ano passado e que ainda, em certa medida, enfrentamos, a gente isolado. O professor Juliano lia alguma questão teórica, uma jurisprudência, me manda uma mensagem de noite, triste, cabisbaixo, dizendo: Marcelo, o direito morreu. Naquela hora, eu escutava um bom e velho rock and roll, eu só retruquei a ele dizendo: o direito eu não sei, mas o rock certamente não. Então, nós dois gostamos muito do bom e velho rock and roll, pensamos, nesse momento de isolamento, vamos tentar, por meio das ferramentas que temos, aproximar os amigos que já temos, e vamos fazer outras amizades para que a gente possa trocar conhecimento, possa trocar experiências, ideias e possa trocar, né, professor? Vida, né? Possa trocar vida. Então, hoje a gente recebe Davi Tangerino para falar um pouquinho sobre direito penal. E para começar o nosso papo, professor, eu queria colocar uma questão que me parece muito importante. Desde que o direito começa a trabalhar a partir de uma noção de racionalidade, a gente que estuda direito penal se preocupa muito com a tal da dogmática penal. Queria que o senhor falasse um pouquinho para quem está em casa e às vezes acha que essa palavra, né, é um monstro, dogmática penal. O que significa
a dogmática penal e qual a importância dela para um direito racional, para um direito que pretende, de fato, ser democrático dentro de um Estado de direito? Maravilha. Marcelo, acho que eu começaria dizendo o seguinte, né? Lembrando a quem está nos ouvindo aqui, o direito penal, basicamente, né, é o exercício do poder de punir que o Estado tem. Né? Talvez ele seja a demonstração mais dura, né, mais forte desse poder de punir, né? De modo que, conforme nós fomos adotando regimes mais democráticos, né? Conforme, então, agora o nosso pai, de certa forma, o direito constitucional, foi mais bem equilibrando a relação entre o Estado e o indivíduo, para e passo também surge a necessidade de nós criarmos, digamos, um manual de operação. Né? O direito penal é talvez comparável aí à energia nuclear, né? Então, aparentemente traz benefícios, mas é muito danosa. Então, é preciso criar procedimentos de aplicação muito claros. E essa é a meta da dogmática. A dogmática penal, pelo menos, né, tem a tarefa de organizar, pelo menos organizar, o poder punitivo. Também tem um outro olhar sobre a dogmática, que é o olhar que a gente chama de crítico. Né? Tudo bem, tem que criar uma gramática, tem que organizar tal, mas tem uma vertente que entende que se você só faz isso, né, o que já é uma tarefa importante, você está indiretamente legitimando o exercício do poder. Um autor muito importante de teoria do direito, que foi o Hans Kelsen, que buscou ali a sua teoria pura do direito, né? Despida de qualquer influência filosófica, moral e tal. Ele deu avanços importantes, mas, de outro lado, ele desenha um modelo de funcionamento do direito que roda em qualquer hardware, esse software que ele desenhou, né? Inclusive na Coreia do Norte, né? Inclusive em regimes ditatoriais e tal. Então, para não deixar a resposta incompleta, eu me filio àqueles que entendem que, além de criar uma gramática comum, organizada, sistemática, nós devemos adotar uma postura de contenção do poder punitivo. Né? Então, também é tarefa da dogmática não só distribuir um monte de rótulos, né, um monte de adesivos, etiquetar um monte de coisa, mas também contribuir para que, por exercício racional do poder punitivo, não seja só aquele previsível e pré-combinado, mas que ele também seja contido. Então, tem uma confessada desconfiança do poder punitivo. Uhum. Professor, dentro do modelo constitucional que temos e das estruturas liberais que o direito penal, sobretudo nessa construção dogmática, né, esse direito que temos hoje, que é, de fato, uma consequência dessas opções liberais, século XIX, século XVIII e tal, há como pensar direito penal fora desse viés crítico? Hoje a gente vê muita gente falando, sobretudo porque movimentos, né, de maximização da lei penal ou do Estado penal têm ganhado coro, né, até por conta dos movimentos políticos que têm organizado as coisas no Brasil, mas tem como professor, como advogado, como jurista, trabalhar um direito que não seja nesse viés de contenção? Pois é, eu particularmente entendo que não, mas tem bastante gente, inclusive com vieses ideológicos bastante diferentes, né? Ainda apegado, ainda que com uma nova roupa, né? Há uma certa ideia de que os fins justificam os meios, né? Então, existe uma adesão intelectual, me parece, inclusive na cúpula do judiciário,
né, de que não se fazem omeletes sem quebrar ovos, né? Então, nós temos ondas, né, que a gente consegue verificar isso. Então, a gente teve a onda do crime organizado, né, depois, mais recentemente, a onda da corrupção, né? Então, embora ninguém diga, não, o direito penal é o que ele é e é o que for desenhado, tal, você vê algumas manifestações, mais do que eu consideraria desejável, aceitando arranjos ad hoc, né? Ou seja, arranjos para casos concretos ou para temas concretos, ou, mais tristemente, para personalidades concretas, né? Agora, existe uma loucura nessa história toda, né? Que é uma certa ausência, né, de o que eu chamaria de uma direita esclarecida, no seguinte sentido, né? Depois eu vou falar da esquerda punitiva também. Mas o queridíssimo professor Nilo Batista sempre diz que os juízes da arena eram bons juízes, embora conservadores, eram legalistas, né? Então, nós vivemos um momento em que as palavras têm pouco conteúdo, né? Então, o Bolsonaro, por exemplo, para mim, esvaziou um pouco de sentido a ideia de liberdade, né? Porque ele fala tanto em liberdade é essa que eu não entendi ainda qual que está sendo suprimida e de quem. A palavra liberal é outra que perdeu um pouco o sentido, porque a maneira como eu compreendo o sentido primeiro de liberal é o sujeito que defende que o Estado tem que intervir o menos possível na esfera das pessoas. Então, tudo bem, sobre o viés econômico, isso vem sendo aplaudido e tal, mas é esse mesmo sujeito que quer um Estado contido na condução da vida econômica, que é um Estado hiperintervencionista em matéria de liberdades sexuais e em matéria punitiva, né? Então, acho que hoje existe um vácuo aí no que seria um liberal full. O cara realmente quer um Estado mínimo, né? Mas, por coerência, ele também não quer o Estado metendo a colher com quem você se relaciona sexualmente, ou quais as substâncias que você usa para relaxar, né? Ou o número de quantidades proibidas, de condutas proibidas e controladas pelo Estado, né? Uhum. Assim como a esquerda também derrapa muito, né? Há 25 anos, se eu não estou enganado, a Maria Lúcia Caram usou pela primeira vez a expressão a esquerda punitiva, e esse aniversário me está mais ou menos claro, porque parece que vem um livro agora, 25 anos depois, ou 30 anos depois, né? Que é um certo viés de esquerda que acredita que é possível trocar o sinal do direito penal, né? O direito penal ele realmente tem sido muito duro contra os excluídos, então é preciso ter uma criminalização do andar de cima. E eu sou muito cético a essa ideia, né? Porque o andar de cima é o dono do status quo, né? E ele muito raramente o direito penal muito raramente vai realmente se voltar contra o status quo. Então, essa longa divagação para dizer que no campo ideológico, né, acho que nós teremos que reavivar a ideia de legalidade, né, que é o ponto ótimo ali do sujeito que se considera mais à direita, né, de um Estado menos interventivo, mas a esquerda também precisa olhar bem, porque Lava Jato, andar de cima, comparado com o universo carcerário, né, com os jovens negros periféricos com pequena quantidade de drogas, que são essas pessoas que nós encarceramos em volume, né, não é possível que a esquerda não esteja a pensar seriamente numa reformulação na política de drogas, né? E vejam como esse é um debate embotado pela ideologia, né? A rigor,
o sujeito do Novo deveria concordar com o sujeito do PSOL que é preciso repensar a política de drogas no Brasil. Por ângulos diferentes, né? Mas a conclusão me parece convergente de que há um exercício irracional, né, absolutamente desfocado de poder de punir no Brasil hoje. Eu vou lhe fazer uma outra questão que eu acho muito importante, que é uma questão que eu acho que converge um pouquinho mais para um olhar técnico do direito, mas se o senhor pudesse, com a sua habilidade, traduzir essa questão, acho que ela é interessante. Dentro dessa perspectiva, na qual o direito racional e a dogmática penal, portanto, tenta racionalizá-lo, né? Portanto, estabelecer aí um programa de aplicação, o que faz fruir uma noção de Estado de Direito, e nós estamos aqui falando que isso tudo tem que ser orientado de uma forma crítica, portanto, sempre entendendo o direito penal, programando suas normas como resistência ao poder do Estado. Uma questão que me chama muita atenção, e eu sei que também preocupa muitos criminalistas e muitos estudiosos do direito penal, é a questão dos processos de criminalização. Muito se fala em teorias que poderiam justificar a escolha do legislador acerca de que condutas devem ser proibidas no meio social. Se fala das tais teorias de bem jurídico, se fala das tais teorias funcionalistas, quando a dogmática perderia um pouco da sua beleza hermética para ganhar em fins políticos, criminais e tal. Queria que o senhor traduzisse essa questão para quem está em casa. Quando quem está em casa diz assim, ó, no almoço de domingo, isso devia ser crime. Isso não devia ser crime. Hoje, no Brasil, o direito penal brasileiro, claro que essa questão no mundo ocidental, na Alemanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, é vista de outra forma. Mas no direito brasileiro hoje, nós temos um padrão de criminalização? Seguimos que programa, que lógica nós temos hoje para definir? Isso vai virar crime, isso não pode virar crime, isso até pode, mas tem que ser discutido pelo legislativo. A lógica é zero. A lógica é o que vai me dar voto. É isso que justifica a pauta criminalizadora no Brasil. Né? E a gente pode trabalhar com alguns exemplos, mas talvez antes disso. Né? É por isso que eu acho que nós, na dogmática, deveríamos abrir mão da pretensão de definir o que pode ser bem jurídico ou não, o que pode ser objeto de criminalização ou não. Claro que sem perder um viés ideal, mas nós temos que nos dar conta de uma coisa óbvia. Né? O crime ele é produzido no plano político. Né? E o jurídico não é capaz de controlar esse poder. E o nosso judiciário abdica escancaradamente de controlar esse poder, né? Salvo para punir. Né? A gente discute bem jurídico, ele é muito importante e tal. Eu queria que alguém me apontasse uma decisão judicial que considerou uma conduta, uma norma inconstitucional por ausência de lesividade ao bem jurídico. Né? E acho, Marcelo, inclusive, Juliano, que não sei se isso é um problema só brasileiro, não. Mais recentemente no Brasil, teve um habeas corpus relatado pela ministra Carmen Lúcia, em que chegou lá o crime de manter casa de prostituição. Não estou falando de um lugar em que tinha exploração, retenção de documento, nada disso. Seria uma oportunidade de fazer um controle do bem jurídico. E a Suprema Corte, naquele momento, reafirmou que o bem jurídico protegido é a moralidade pública. O que me parece de um simplismo, de um cinismo enorme, na exata medida em que todo mundo na sua cidade sabe onde fica a casa de prostituição. Né? Aliás, professor, talvez teria sido mais honesto a corte dizer que não segue o padrão do bem jurídico para criminalizar. Ou dar uma solução, né, mais abrangente. Mas, de novo, né, vejam o poder mental que tem o discurso punitivo. Né? A Suprema Corte não tem o menor pudor em evitar a posse de ministro, em suspender o decreto, o indulto de Natal do Temer, porque achou a fração da pena irrazoável, não tem pudor de modular efeito em decisão tributária,
né? Não tem pudor em determinar a votação aberta ou fechada do Congresso? Ah, não, mas bem jurídico penal, eu não vou meter a colher, né? E a única explicação que eu consigo ter para isso é um sequestro mental mesmo, né? De que o direito penal, no final do dia, é exercício de poder, né? É autolegitimado, inercialmente legitimado. Agora, para fazer justiça, né? Agora, uma vez produzida a norma penal, aí, claro, você vai ter, ou seja, uma vez transformada uma conduta em crime, aí você vai ter o judiciário, pelo menos, controlando se uma conduta concreta, agora se a ação do Marcelo, do Juliano ou do Davi lesionaram, de alguma forma, né, aquele bem jurídico. Então, claro, decisões nesse sentido nós temos. Agora, para deleite, para diversão dos nossos ouvintes, né? Destruição culposa de árvore ornamental é crime no Brasil. Então, o sujeito que dirige embriagado e destrói a samambaia da vovó, então a produção penal é irracional, né? Ela atende a interesses eleitorais, né? E, claro, sim, um sentimento de autopreservação também dos políticos. Eu nem sei se o professor Alberto Silva Franco anda atualizando, né? Mas o professor Alberto tem um livro bárbaro sobre a lei dos crimes hediondos, em que ele vai mostrando a evolução simbólica de como episódios midiáticos foram incluindo na lista o que eram crimes hediondos. A própria edição com o sequestro do Abílio Diniz, depois o assassinato da Daniela Pérez, e por iniciativa popular, né? Depois anões do orçamento, aquele episódio do microvlar. Mas qual que é a síntese da exposição do Dr. Alberto? Não tem nenhuma racionalidade, não tem nenhum planejamento, não tem nenhum impacto carcerário, não tem nenhum estudo empírico de prevenção, né? É pão e circo, né? É o sujeito poder, diante das câmeras, dizer: fiquem tranquilos, agora é crime. Professor Davi, em 1995, o Brasil definitivamente começou a flertar com um novo modelo de justiça negociada, definitivamente com a 9.099. Aliás, o discurso era de que a lei era mais desencarceradora do que uma lei que propunha uma composição criminal. O que o senhor tem a nos dizer, e a sua posição acadêmica aqui nesse campo, né, tão interessante, que é essa importação, então, do common law em âmbito no processo penal, na justiça negociada, na barganha negocial, enfim. Eu não tenho objeção à justiça negocial em si, né? Eu acho que ela atende a uma racionalidade mesmo. Eu acho que há situações que ela é mais benéfica mesmo para o réu, né? Tenho dificuldade de entender quando alguns colegas falam: não faço. Bom, mas é a melhor estratégia disponível para aquele caso, né? Também não para um caso hipotético, claro, né? Então não faço. Estratégia limite. Não faço, quer dizer o quê, então, no final do dia? Em nome de uma ideia pessoal, eu não vou fazer a melhor defesa do meu cliente. Eu tenho dificuldade de entender isso, né? Agora, nós temos que estar atentos ao jeitão brasileiro de fazer as coisas, né? Então, por exemplo, né, acordo de não persecução penal. É uma ideia interessante para determinados casos, né? Mas o perigo deste arranjo é ele rodar totalmente burocraticamente, tá? De maneira totalmente burocrática. Professor, só fazendo um parênteses para quem está em casa nos acompanhando, né? O acordo de não persecução, que é uma inovação trazida, né, pelo pacote anticrime, e que joga a possibilidade do Ministério Público não processar alguém em relação ao qual tem ali elementos, né, até para dar início à ação penal, mas o Ministério Público, então, acorda com essa pessoa e diz: olha, não vou te processar se algo for cumprido.
uma novidade, né, no processo penal brasileiro que acentua, né, professor Ju, aquilo que tu vinhas dizendo da justiça negociada que começa em 95, né? Verdade. Mas qual é o problema? Alguns problemas da NPP, né? Ou mesmo 9.099, né? Que são aí os julgados especiais criminais. É isso virar uma prática totalmente cartorial, sem nenhuma análise de fato sobre o direito de defesa, né? Portanto, qual que é o perigo da NPP? Né? É aquele caminhão de flagrantes do dia. O sujeito não sabe muito bem por que foi preso, ele não sabe muito bem os seus direitos, ele não sabe muito bem qual é a chance que ele tem de uma defesa de mérito, né? E aí ele é jogado num sistema em que, se ele tiver acesso a um defensor público, muito possivelmente esse defensor público está com outros 30 casos naquele dia, né? Então, em que pese minha mais profunda admiração pela defensoria, ela encontra uma limitação estrutural, né? Nos casos que ela consegue atender, e aí o sujeito, para se livrar de um mal maior, aceita um acordo injusto. Então, no Brasil, onde nós temos um déficit profundo de acesso à defesa, né, de novo, é uma solução boa, né, a NPP, ou a NPP, né, é bom, mas para aquele sujeito que já teria acesso à defesa, né? Professor, diga. Então é um ponto que eu gostaria de chegar até avançar numa segunda pergunta. Se de alguma forma os advogados, a advocacia em geral, no final do século XX, não estava preparada de fato para técnicas argumentativas, propostas de acordo, até o Ministério Público também nunca esteve justamente preparado para isso, quer dizer, chegar, como se dizia, pronto para oferecer um acordo. Isso nunca foi um perfil acusador do Ministério Público tradicional no Brasil, e nem mesmo o próprio Poder Judiciário, que teve que se adaptar com a figura do mediador, enfim. Mas vamos um pouco mais fundo, então, a partir de 2013, com a Operação Lava Jato, onde nós não estávamos preparados para receber ou essa ampliação dos espaços de negociação via colaboração premiada, ou seja, os advogados não tinham essa tradição de preparo, de conhecimento, de técnicas de acordo, e também o próprio Ministério Público se utilizou muito das ferramentas já existentes, como as prisões cautelares, como um elemento, né, muito forte de convencimento, né? Então, eu gostaria que o professor fizesse essa análise, né, das prisões cautelares, né, das colaborações firmadas aí publicamente a partir de 2014 com a Operação Lava Jato, e o impacto que aí agora é o advogado Davi Tangerino que pode dizer também o impacto na advocacia criminal. Então, de novo, a história do jeitinho brasileiro, né? Quem se interessar pelos acordos nos Estados Unidos, por exemplo, eu recomendo que dê um Google, né, no Manual do Federal Prosecutor. É um livro desse tamanho, que baliza uma série de tomadas de decisão, né? Então, realmente, com aqueles parâmetros, você está mais aproximado de um modelo de negociação, né? O padrão Lava Jato era outro, né? Era um padrão de rendição, não era um acordo. E conforme o tempo passava, só piorava, né, Juliano? Porque, olha só, você virava para o cara e falava: essa prisão que eu pedi aqui, ninguém vai revogar. TRF4 não revoga, Fischer não revoga, Fachin não revoga. Então, veja, qual é o parâmetro de igualdade, de colaboração, de negociação em que um lado tem a disponibilidade de fato sobre a sua liberdade, né? Então, é um acordo de rendição. E eu espero que isso seja mais bem equacionado daqui por diante, né? Porque, de fato, ele pode ser um instrumento útil, né? De fato, em aparatos organizados, né,
Tem um livro que eu traduzi junto com outros colegas há muitos anos, não estou vendo se ele tem um aqui, chamado Crime, foi traduzido como Crime e Mercado, né, do Vincenzo Ruggiero. Lá atrás, ele já dedicava um capítulo, né, ao ressentimento, né, de como você estimular que um sujeito traia a cadeia e entregue. E veja, um sujeito da criminologia crítica, um professor inglês e tal, né? Então, existe algo de intuitivo interessante aí, mas não pode ser a brasileira, né? O que eu estou chamando de a brasileira? Um instrumento totalmente autoritário, né? Que se torne uma rendição. E agora, Juliano, a advocacia, teve uma advocacia que brilhou, surfou a onda da Lava Jato, corretamente, eticamente, não estou criticando nenhum colega, não. Mas, para o advogado, em que pese a colaboração ser custosa, dificultosa, né, não é um processo simples, né? Mas ele tinha uma certa conveniência, que é uma vez celebrado e cumprido o acordo, estava tudo em ordem, né? E o domínio da dogmática dos temas penais num processo de colaboração, ele é bastante mitigado. Primeiro porque, efetivamente, o seu interlocutor não está num pé de igualdade, né? Discutindo se é caixa 1, caixa 2, caixa 3, é o que ele quiser. Mas, se nós formos realmente observar um arrefecimento desses acordos, né, e com a mudança da jurisprudência, o endurecimento da jurisprudência em tema de nulidade e prescrição, que eram duas apostas muito fortes da advocacia da velha guarda, né, eu acho que o resultado disso é que no horizonte próximo os profissionais vão ter que se sofisticar um pouco para casos mais complexos, né, porque os acordos vão diminuir e depois as alterações legislativas e jurisprudenciais sobre prescrição e nulidade são dois temas que vão render bem pouco, na minha opinião. Professor, muitos têm falado hoje em dia sobre a Lei de Segurança Nacional, e essa lei tem sido utilizada nessa atual fase política que a gente vive hoje, para, entre aspas, vou colocar entre aspas aqui, porque eu quero que o senhor me diga se é realmente isso, perseguir algumas pessoas que se posicionam de forma contrária ao presidente da República. A gente viu aí algumas personalidades, hoje também os chamados youtubers, né, fazendo movimentos, como o Cala a Boca Já Morreu e tal, inclusive angariando alguns colegas, algumas personalidades também do meio jurídico que pudessem prestar assessoria às pessoas que eventualmente fossem processadas ou eventualmente investigadas por crimes da Lei de Segurança Nacional. Como é que o senhor vê esse momento? Como é que funcionou essa sua adesão a esse projeto, que me parece até que foi encabeçado pelo Felipe Neto e tal? Como é que o senhor vê esse momento? Olha, eu falei aqui antes dessa dificuldade que as pessoas têm, que o brasileiro tem de separar a pessoa privada do cargo que ocupa, e eu acho que o Bolsonaro é um exemplo pronto e acabado, extremado disso, né? Em que ele coopta ali todas as agências estatais para a defesa dele, da família, né? O meu exército, né? Não são pequenas falhas verbais, né? Ele realmente acredita que o exército é dele, né? Que está ali para proteger a figura dele, né? Um sujeito que não admite nenhuma crítica, nenhum controle, né? Então, autoritário, né, Juliano? Como a gente estava falando. Nós vivemos, né, do Collor para cá, né, para tentar fazer um recorte histórico, quando é que no Brasil alguém temeu dizer que um presidente era corrupto ou algum palavrão, né? Na Copa, sei lá quando, né? Mandamos a presidente da República, né, para aquele lugar ou tomar naquele lugar. Ninguém reagiu.
institucionalmente, nem o Collor, que era de direita, nem o Fernando Henrique, centro, se chame do que quiser, nem Lula, nem Dilma. Agora nós temos um sujeito que não admite ser chamado de genocida ou de pequi ruído, né? Para é com o genocídio o problema, não, né? E somado por uma lógica aí, muito ruim dessa militância cibernética, a coisa do acossar o sujeito, colocar contra a parede e tal. E aí o Felipe Neto foi um dos que foi convidado a ser ouvido com base na Lei de Segurança Nacional, por ter chamado o Bolsonaro de genocida, e aí ele se deu conta de que ele não era exatamente o alvo. Né? Porque quem requisita sabe que não tem poder de requisitar, o policial civil que intima sabe que não é assunto da Polícia Civil, enfim, ninguém achava que o Felipe Neto ia ser preso por isso. Era para alimentar uma certa base de militantes, e era para mandar um recado para todos nós de que quem ousasse falar contra o presidente, que tivesse a tranquilidade de ser um Felipe Neto, porque senão, para ele, a chapa podia ficar mais quente. Né? Então é isso, o Felipe Neto, com base nessa tomada de percepção, chamou alguns criminalistas que ele conhecia, então Augusto Arruda Botelho, André Periquimanes, que é o advogado dele, e a mim, para a gente articular aí um projeto inicial de apoio jurídico a pessoas que não tinham defesa pública ou privada, número 1, e número 2, que estavam sendo criminalizadas apenas por manifestar uma opinião contrária a uma autoridade pública. Então, deixando muito claro que não estava abarcado nesse projeto discurso de ódio, incitação à violência, nada disso. Agora, quem fez uma crítica, por mais dura que fosse, né, usando a palavra mais ácida que tenha usado, contra qualquer autoridade, e tivesse sendo perseguido por isso, então que nós criaríamos uma rede de solidariedade, como de fato está sendo feito. E, de novo, no final do dia é constranger o sistema, né? Constranger o sistema a lembrar que vivemos em uma democracia, e numa democracia uma figura pública tem que... Gente, o Dom Pedro II convivia com crítica. Uhum. A imprensa no Brasil, Charges, né? Era um sujeito, curiosamente, eu diria republicano, não no sentido primeiro da palavra, mas alguém que sabia que um governante estava sujeito ao controle público. Então, eu vejo com muita preocupação, sobretudo nessa competição maluca, quem se mostra mais escroto para pegar uma vaga no Supremo. Né? Não vejo a hora de indicar quem quer que seja para acabar a gincana, essa gincana doentia de quem puxa mais o saco do Bolsonaro. Para utilizar um termo que era muito comum nessa época, nos anos 70, dessa ressaca, era o civil lambendo a bota do militar. Então, aquele termo lambe-botas, não é, professor? É isso. Sou Davi Tangerino. Agora a gente vai para uma parte bem mais leve, e eu gostaria de saber, rapidamente, mais um pouco do Davi Tangerino e seu apego com a MPB, com o próprio Paulinho da Viola. O que a música influencia, obviamente, positivamente a vida do Davi Tangerino? O que ele pode nos contar aí sobre as suas influências e o que vem escutando nos últimos tempos? Pois é. Eu nunca fui um sujeito... Eu fiz aula de piano, né? Então eu sei ler partitura, adoro cantar. Para mim, karaokê é um barato. Mas eu não sou uma pessoa que precisa da música no dia a dia. Né? É uma relação curiosa. Eu nunca fui aquele adolescente que estudava com música. Ao contrário, eu nasci póstumo, né? Assim como Nietzsche. Eu sou um velho, assim, eu gosto de silêncio. Né? Mas é claro que na literatura e na música a gente encontra algum espaço de sentido até, né? Não só de acolhimento, mas de sentido. A gente começou aí para ver as meninas do
do Paulinho da Viola, que eu considero um personagem maravilhoso, né? Além das letras lindíssimas, né? A postura pública dele, o jeitão dele, tal. E nesse momento que a gente vive, vocês escolheram um verso lindo, né? Mas o verso que me tem feito ouvir essa música mais recentemente é: eu só quero apenas uma pausa de 1000 compassos, né? Que é um pouco como eu recebo isso, nós precisamos pausar a vida em alguns momentos, né? E poder existir num espaço seguro, sabe? Um espaço sozinho, um espaço impenetrável, né? Então, esse é um verso que me toca muito. E depois, né? Também com essa pandemia, né? A reflexão sobre o infinito, né? Eu quero fazer um samba sobre o infinito, né? E me parece que é um samba ali numa caixinha, né? Um samba despretensioso, digamos. Não é uma reflexão filosófica, né? Me parece que o infinito, né? Se esgota nesse momento tão rápido de ver as meninas e nada mais nos braços, né? Daí a minha, digamos, meu carinho com essa música recentemente. Então, Davi, a gente sempre termina o programa aqui com o professor Juju dando algumas dicas para a nossa audiência, aí, dicas de filme, de música, também literatura. Então, agora a gente tem aí para finalizar as dicas do professor Juju. E depois eu queria também que o senhor deixasse alguma dica, seja de filme, seja de literatura, seja de música. Vamos lá, professor Juju. Bom, professor Marcelo, professor Davi, então a primeira dica sempre é de filme, A Ponte dos Espiões, o filmaço com Tom Hanks. Dá para ter uma dimensão de um advogado de seguro, de seguradora, que é colocado numa disputa de uma guerra fria entre Estados Unidos e então a União Soviética, e é um protagonista, né, não só de uma defesa criminal, mas de como um advogado deve se portar numa situação absolutamente inimaginável para ele, Tom Hanks, como advogado. É um filme que eu não faço spoiler nenhum, apenas recomendo que aqueles que gostam de filmes de tribunais assistam, que é a direção do Steven Spielberg, que sempre com uma parceria interessante com o Tom Hanks, não tem como não ser um filme belíssimo, ainda mais ligado à nossa profissão, e ele, o Tom Hanks, como um advogado, naquele momento, um advogado criminal. Vale muito a pena. Everyone deserves a defense. Every person matters. E a segunda dica vai de música. Eu gosto muito de Chico Buarque. É uma música especial que, quando eu escuto, a emoção vem muito forte. João e Maria, Agora Eu Era o Herói. Então, Chico Buarque ele é magnífico. Ele é um ser genial na composição, na escrita de suas músicas. E, inclusive, essa música, como outras, mas essa especialmente, é tema de pesquisa de linguística, de estudantes de letras, enfim. João e Maria é uma música que fala de vitória, fala de derrota, fala das desventuras da vida, professor Marcelo, e dos relacionamentos que começam e que acabam e que fica apenas a saudade. É poesia pura. Eu fiz uma letra que é baseada assim numa conversa de crianças. O nome da música é João e Maria. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Senhor Davi, se o senhor pudesse deixar uma dica para quem nos acompanha, nos assiste, nos ouve aqui, uma dica de arte, pode ser literatura, cinema, música, livros. Fiquei pensando aqui, né? Eu vou propor um clássico, né? Eu acho que nesse momento tão maluco, né? Eu vou recomendar o Alienista, do Machado de Assis, porque não é possível que vocês não acordem pensando, quem está louco? Né? Será que sou eu? Será que não sou eu? E como vocês sabem, esse é um certo fio condutor do Alienista, né? E proporia também o Leitor, né, da Fortaleza, do professor Schlink, que também fala sobre relações humanas em tempos insuportáveis, né? Talvez
tenhamos alguns insights ali de como superar esse momento em que nós nos encontramos. Você que nos acompanha hoje teve várias dicas aqui, as tradicionais dicas do Juju, também as dicas do professor Davi. Então, para encerrar, a gente quer agradecer, professor Davi, mais até do que os seus ensinamentos, o seu tempo e a oportunidade que a gente teve de compartilhar contigo também algumas ideias e algumas questões, algumas visões sobre arte e tal. Muito obrigado pelo tempo. Que é isso, foi um prazer. Um abraço aí a todos e todas. Sou Juju, meu parceiro para o Crime Perfeito, meu coautor, né, para o Crime Perfeito. Mais uma vez, obrigado por mais essa parceria. Você que está aí, fique atento. Semana que vem estaremos de novo para discutirmos outros institutos do direito, também outros discos, outras músicas, outros filmes, por que não também outros livros. Se gostou do vídeo, vem aqui embaixo, deixa seu like. Se não gostou, deixa o dislike. O ambiente é democrático, mas o importante é que você interaja aqui com o conteúdo para que o YouTube, na sua inteligência artificial, possa jogar para o maior número de pessoas possíveis. Ok? Até a próxima, gente. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu.